Irmãos, nós já cantamos, nós já apresentamos a Lídia. Agora nós vamos para um momento importante do culto, talvez o mais importante, eu creio que é a apresentação da palavra de Deus. Nós temos caminhado, e literalmente caminhado, aqui em uma série, na carta aos Colossenses, onde nós temos absorvido a palavra de Deus versículo a versículo. Eu tenho dito para a igreja que nós temos adotado, e isso é uma verdade, a pregação expositiva, onde a gente olha versículo a versículo. É como se o pastor te desse um pedacinho de pão todos os domingos, e você fosse se alimentando dessas verdades, de forma que você vai conseguindo ali absorver todos os desígnios de Deus. E o tema maior dessa série que nós temos trabalhado na igreja, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo é todo o conhecimento que nós precisamos. E hoje o tema que nós vamos tratar dentro dessa série maior é Viva em Cristo. Viva em Cristo. Essa é uma máxima do texto que a gente vai ler hoje. Nós vamos observar 2 versículos apenas nesse culto. Eu espero que ao final do culto você possa realinhar a sua vida com Cristo. Viva em Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, os versos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. A palavra de Deus diz assim através do apóstolo Paulo. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu repito para você, para ficar bem fixo na sua mente. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aí eu quero fazer um adendo aqui. Melissa e Caleb, preste atenção no culto, porque vocês estão começando a nova vida em Cristo. E se você não entendeu quem Cristo é, preste atenção no culto também. Eu gostaria muito que o Espírito Santo te tocasse nessa noite. Porque o texto ele é bem indutivo, fácil de entender. E por ser tão fácil de entender, a gente perde os detalhes do texto. Eu queria que você estivesse bem atento. Irmãos, a igreja de Colossos, ela enfrentava doutrinas que tentavam adicionar algo à obra de Cristo, ou até mesmo diminuir a obra de Cristo. Filosofias humanas, misticismo, práticas ascéticas, uma diminuição da pessoa de Cristo. Essa era a luta que Colossos e sua igreja passava. E eu não acho que é diferente do que nós vivemos hoje. Porque há sim uma adição ou uma subtração de quem Cristo é. E se nós não tivermos cuidado, nós cairemos em filosofias vãs, em ideias que nada têm a ver com Cristo. Paulo ele vai responder para a igreja dizendo que Cristo basta. Cristo é suficiente. Você não precisa nada a mais do que Cristo. Você não precisa adicionar nada. Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo basta. E que a vida cristã, meus irmãos, não é sustentada por novidades espirituais, mas pela permanência firme naquele que nos salvou, o próprio Cristo. Nós recebemos no início da nossa salvação. Infelizmente, nos nossos dias, isso não acontecia só lá, com Paulo e a igreja de Colossos, mas nos nossos dias as pessoas estão adicionando algo. Basta te chamar de lindo, eu já ganho a sua atenção, e aí eu consigo trabalhar em você algo que Deus não disse, que você é o centro,
que você é o suprassumo, a última bolacha do pacote. Deus nunca disse isso. E aí nós vamos adicionando coisas ao Evangelho que nunca foi dito na palavra de Deus. Paulo vai tratar esses irmãos dizendo, olha, Cristo basta. Ele é tudo em nós. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é todo o conhecimento que nós precisamos. Eu quero observar com vocês esses dois versos que tem muitas verdades. E a primeira verdade que a gente consegue tirar do texto é que nós precisamos, irmãos, continuar perseverantes. Nós precisamos continuar perseverantes. Olha o que diz o verso 6. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse continuar é a ideia que eu e você devemos ser perseverantes. Continuem nele. Muitas pessoas se batizam, descem as águas, isso vai acontecer nas próximas semanas, e deixam de viver em Cristo. Eu já sou batizado, eu já tomei minha primeira ceia. Depois disso, vive de qualquer jeito. Nós já experimentamos isso na nossa igreja. Pessoas que aqui passaram, dizendo, olha, eu sou de Cristo. Desceram as águas. Fizeram até uma confissão de fé. Mas logo depois se esqueceu disso. Perseverem em Cristo. Continuem a viver nele. Vivam em Cristo. Essa é a prerrogativa de Paulo para a igreja de Colossos. Essa é a preocupação de Paulo. Irmãos, o verso 6 traz aqui, em seu início, a palavra portanto. Quando a gente olha para a palavra portanto, dá um sentido aqui de inferência, olhando para o que vem antes. Assim, é como se Paulo começasse esse novo parágrafo, que ele está mudando aqui, está começando um novo parágrafo com a palavra, como se ele quisesse dizer, consequentemente ao que já foi dito. Ele está ligando aqui o trecho 6 com o trecho 5. Ele está intercambiando os versos. Portanto, consequentemente. Olha o que diz o verso 5 para a gente poder entender. Paulo ele termina ali para ele poder mudar de parágrafo. Ele diz lá, ele está alegre com os irmãos. Ele diz assim, ó, na parte B, me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, consequentemente, o apóstolo ele está meio que dizendo, vocês abraçaram firme a fé de vocês. Agora a consequência disso parece que ele vai falar assim, por vocês abraçarem firme a fé, a consequência disso mas ele não vai por esse caminho. Ele não vai dizer qual é a consequência de estar firme na fé, não nesse primeiro momento, no verso 6. Paulo ele vai falar aqui, ele vai retomar aquilo que ele deixou no verso 5, ele vai falar sobre o crer, ou continuar crendo em Jesus. Em vez dele dizer a consequência, ele se refere aqui, novamente, usando outras palavras para dizer a mesma coisa. Ele vai dizer aqui e identificar o crer com o receber. Crer em Cristo e recebê-lo. Então ele volta para falar da fé de forma diferente, com outras palavras. Quando na verdade, quando você está lendo, parece que ele vai dizer, olha a consequência de ter fé. E ele faz esse fechamento no verso 7, a gente vai ver na sequência da nossa exposição, do nosso texto. E quando ele muda ali o assunto, voltando para falar da fé de forma diferente, ele meio que faz o leitor moderno, o leitor do nosso tempo, lembrar de João, capítulo 1, verso 12, que diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornar filhos de Deus. Qual a prerrogativa para se tornar filhos de Deus, irmãos? Aos que receberam, aos que creram.
Irmãos, ao ponto que nós cremos, nós não apenas cremos, nós recebemos o nosso Deus. Não é só uma questão intelectual, cognitiva, entendimento, cerebral, mas é algo maior do que isso. Eu creio e eu recebo, eu trago para mim. Essa identificação do crer em Cristo com o receber a Cristo, irmãos, é fundamental na nossa fé. Há muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas elas nunca o receberam. Isso não faz delas filhos de Deus. Você pode sair aí fora e fazer pesquisa. Você crê em Jesus? O que as pessoas vão dizer? Sim, eu creio. Você crê na obra de Jesus? Sim, eu creio. Você trouxe Jesus para você? Você aceita Ele como Salvador? Não! Mas eu creio. Creio no Jesus histórico, creio num líder religioso. Há muitas pessoas que creem em Jesus, mas nunca o trouxe para a sua vida como Senhor e Salvador. Nunca receberam. Nós precisamos crer e receber Jesus. Por isso que todos os dias da minha vida como pastor, eu vou pregar o Evangelho. Em qualquer igreja que o Senhor me levar. Porque até os crentes da igreja precisam ouvir sobre essa verdade. Não é apenas crer, meus irmãos, mas é também receber. Vocês que vão passar por batismo, vão testemunhar a fé, não é apenas crer, mas é também receber Jesus como único e suficiente Salvador. Já tomou essa decisão? Você lembra quando isso aconteceu? Você lembra como foi sublime esse dia? Ou como foi emblemático esse dia? Você lembra? Faz muito tempo, talvez já esqueceu. Irmãos, essa identificação do crer, isso, como também receber a Cristo é fundamental para a compreensão da natureza da fé salvadora. E a preocupação de Paulo é essa com a igreja. A igreja de Colossos tinha provavelmente ali 6 anos de existência. Eram novos convertidos. E eles estavam suscetíveis a receber qualquer coisa que se falasse de Jesus. Então havia pessoas ainda fracas na fé. Como há no nosso tempo. Pessoas que só leem a Bíblia no domingo à noite, quando o pastor ainda abre a Bíblia. E quando o pastor abre a Bíblia? Eu não estou falando do nosso púlpito, estou falando da igreja brasileira. E aí não consegue nem achar o texto, tem que ver na tela, porque se não pôr na tela, não sabe onde encontrar o texto. Você é uma dessas pessoas? Tem dificuldade de achar? Crer em Cristo, meus irmãos, no sentido salvífico e também de recebê-lo. Eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca, porque o coração, ele fala, ele põe para fora tudo que está lá dentro. Eu confesso aquilo que meu coração diz. Romanos 10, 9, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou e eu confesso com a minha boca essa verdade. O texto diz, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus. Meus irmãos, em algum momento da nossa história nós recebemos Jesus. Em algum momento da nossa história de vida, Ele mudou essa história. Você estava morto em seus delitos e pecado e agora você passa a ter vida em Cristo Jesus. Nós recebemos Cristo Jesus. Aqueles irmãos haviam recebido Cristo Jesus, ainda que no começo da igreja, a igreja nova, não há dúvida, meus irmãos, de que o verbo usado aqui por Paulo, traduzido como receber, tem o sentido de aceitar o que foi dito pelo apóstolo Paulo sobre Cristo e até o pastor Epáfras como pastor daquela igreja. O receber aqui está ligado ao que foi falado de Jesus. Porém, meus irmãos, é muito intenso aqui a ideia do receber, porque o que se une ao receber, meus irmãos, é conectado também com o crer em Cristo. É muito intenso isso. O conceito de fé salvadora não se esgota numa resposta cerebral, intelectual, cognitiva, positiva a respeito de Jesus. Mas ao que o Evangelho ensina.
E o que o Evangelho ensina para nós é que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ainda que isso compõe o nosso entendimento de Jesus, e a palavra de Deus diga verdade sobre Jesus, a fé que salva, ela vai além de uma manifestação, de uma disposição interior de receber intelectualmente Jesus. Ela se une ao crer. Eu entendi intelectualmente, eu recebi, isso desceu para o meu coração, da minha mente desceu para o coração. Eu entendi, agora eu crio. Então tudo que acontece aqui não é mais eu, mas Cristo em mim. Então não é uma mera ideia ou conhecimento. Meus irmãos, é uma mudança de vida. É uma transformação. O que explica isso é a fé. É a fé. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos na palavra dele. Nós cremos. É manifestação. É mais do que uma disposição interior. Mais do que uma entrega. É entender e crer. Receber Cristo envolve fé, envolve submissão. Não recebemos apenas um Salvador, mas um Senhor, irmão. Tem muitas pessoas preocupadas com a salvação e não com o senhorio de Cristo. Eu quero o que me importa, a vida eterna. Mas não quer o senhorio de Cristo, não deixa Ele reinar as suas vidas, tomar as rédeas da vida. Eu quero a salvação. Cristo a gente conversa depois. É isso que esses pastores charlatões têm pregado. Cristo a gente conversa depois. O sacrifício dele depois a gente fala. Meus irmãos, quando nós recebemos Cristo, nós não recebemos apenas a salvação, mas nós recebemos também um Senhor. E a Ele nós devemos devotar as nossas vidas. Por isso que a gente faz devocional. Por isso nós buscamos o Senhor em oração, em leitura bíblica. É uma devoção. Sabe aquela devoção que você tinha quando era católico? Que se ajoelhava diante de um poste e adorava? Essa devoção agora é um Deus vivo. Há um Deus vivo que você creu e recebeu. Você é salvo em Cristo Jesus. E agora você tem um Senhor para adorar. Qual o problema da igreja? Pouca adoração. Quase nenhuma adoração. A igreja tem sido ensinada liturgicamente, que o momento de adoração é esse que nós acabamos de viver aqui. E o resto da semana não tem adoração. Nós devemos devotar o Senhor a nossa adoração todos os dias. Todos os dias. É como a sua sombra. Não dá para ver minha sombra aqui, mas é como a sombra. Nunca te deixa. Deus está sempre ali. Ele nunca se ausenta de você. Ele quer de nós todos os dias a nossa devoção, a nossa adoração. Não é só de domingo, às 19 horas, na rua Suzana de Melo, 731. É todo dia. Porque quando você vai embora daqui, o prédio fica vazio e não serve para nada. Não tem vida, não tem louvor, porque está em você a adoração que Deus quer. Está em você. Charles Spurgeon, um autor, um pastor, um pregador, muito usado por Deus, o príncipe dos pregadores, disse: você não pode ter Cristo como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Ele vem inteiro. Ele vem completo. Você não pode ter Cristo como Salvador e rejeitá-lo como Senhor. Ele é um todo. Meus irmãos, Jesus não vem metade. Não vem a prestação. Ele vem inteiro. Nós devemos absorvê-lo por inteiro. Como Salvador e como Senhor. Por isso a gente se sente mal quando peca. Porque Ele não está pela metade em nós.
ele está inteiro. Inteiro. Faz sentido para você? No fim do verso 6, Paulo ele aponta o que deve vir logo depois do crer. Porque nós cremos em Jesus. Alguém falou de Jesus, eu li na Bíblia e eu creio, ele existe, verdade, ele pisou nessa terra. Ele viveu debaixo desse céu. Eu creio. Mas o que vem depois do crer? Paulo ele fala aqui. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Depois de crer, depois da experiência, e cada um aqui viveu a sua, umas experiências mais eloquentes, outras mais simples, outras milagrosas. Depois dessa experiência do crer, andem nele, vivam nele, continuem, perseverem nele. Meus irmãos, o sentido aqui, presente no texto, denota o viver sob a autoridade, sobre a influência de Cristo. Infelizmente, nesse tempo de internet, as nossas influências passam longe de Cristo. Nós procuramos homens, mulheres, para ser influência, para beber dessas fontes, que às vezes vai nos deixar cada vez mais longe de Jesus. A nossa influência, meus irmãos, a autoridade que nós precisamos está em Cristo. Está em Cristo. Ele é a influência que nós precisamos. Aqui trata-se de uma construção semelhante a que encontra-se lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, onde a ideia ali é claramente a sujeição ao domínio do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, o verso 16. Acompanhe na sua Bíblia. Gálatas 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Vivam no Espírito. De modo algum satisfarão o desejo da carne. Meus irmãos, nós lutamos. Nós lutamos contra o pecado, contra o desejo que é colocado aqui, carne. Mas se nós andarmos no Espírito, nós não teremos esse problema. A pornografia não vai ser um problema para você se você andar no Espírito. O seu olhar, homem, o seu olhar não vai ser um problema para uma outra mulher se você andar no Espírito. A sua luta não vai ser contra a carne, se você andar no Espírito. Mulher, você não vai ser fofoqueira mais, se você andar no Espírito. Tem umas irmãs que adoram uma fofoca. Não é? Mas se andarmos no Espírito, não daremos lugar à carne. Toda vez que você tropica, você volta ao pecado, você deu lugar à carne. Você não andou no Espírito. Porque quando nós andarmos, diz a palavra de Deus, nós não satisfaremos esse desejo louco em nós. Andem no Espírito. Perseverem em Cristo. E nós venceremos o pecado. Esse pecado que fica te assediando como um leão faminto, que você conhece bem. Que alguns lidam até como um pecado de estimação, um pecado intocável que só você sabe. Você consegue esconder de todo mundo, da esposa, até do pastor. Mas se faz um escândalo no céu com esse pecado escondido na terra, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele vê tudo. Andem no Espírito, e assim você não satisfará o desejo do seu coração, o desejo da carne. Meus irmãos, o crente deve andar em Cristo. Porque conforme Paulo diz aqui, e ele recorda no texto, nós devemos andar em Cristo, porque Cristo Jesus é o Senhor, diz o texto que nós acabamos de ler em Colossenses, capítulo 2, o verso 6. Cristo é o Senhor.
Isso não é uma frase da Universal. Jesus é o Senhor, o meu Senhor, o nosso Deus. Por isso devemos andar nele. Nós confessamos essa verdade. Ou seja, ele é o Deus soberano, todo-poderoso. Devemos andar nele. E a menção do senhorio divino de Jesus não está aqui no texto, meus irmãos, por um incidente. Paulo não errou. Paulo não errou quando colocou aqui que Jesus é o Senhor. Paulo, ele quer destacar aqui, meus irmãos, com o fim de desfazer os falsos conceitos que havia lá em Colossos sobre o próprio Cristo. Estava sendo disseminado na região ali do Vale Ilírico, que Jesus, ele era uma espécie de emanação de Deus. Ele não era o próprio Deus, ele era uma emanação. Ele era um tipo de anjo, um Deus menor, uma coisa assim pequena. Quando Paulo coloca aqui, ele é o Senhor, e está com letra maiúscula, pelo menos na minha Bíblia. Eu imagino que na sua também, ele é o Senhor. É para tirar qualquer dúvida do senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Essa cristologia reducionista desencorajava os irmãos de Colossos. Desmotivava a fé, a sujeição a Cristo. Meus irmãos, me parece que isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que tratam Jesus como um amigão, né? O Jesus, gente boa, não o Jesus Senhor e Salvador das nossas vidas, mas uma redução de Cristo, de quem Ele é de fato. Às vezes até nas nossas conversas, é perceptível isso, que não há mais temor. Quando falamos em Jesus, até piada a gente ouve. Às vezes até pagamos para ouvir piadas de crente. Está na moda, né? Está na moda. Nós até seguimos alguns deles. Essa cristologia reducionista de quem o Senhor é. Uma segunda lição que a gente consegue tirar do texto é que nós precisamos, irmãos, entender essa edificação. Nós devemos ser perseverantes e nós precisamos entender e estar edificados em Cristo. Olha o que o texto diz no verso 7. Nós devemos estar enraizados e edificados nele, em Cristo, enraizados, edificados. O apóstolo aqui, meus irmãos, ele ensina que andar em Cristo deve ser marcado, deve ser a nossa marca por perseverança constante, uma perseverança inabalável. Mas de fato aqui ele também quer nos ensinar que nós devemos estar enraizados, enraizados no Senhor. Eu não sei se você já viu uma árvore. Normalmente a raiz da árvore é maior do que a copa dela. Tem árvores que têm a sua raiz bem profunda. Você não consegue transplantar ela de um lugar para o outro porque a raiz dela é muito profunda. Meus irmãos, normalmente as árvores crescem mais para baixo do que para cima. E assim deve ser a vida do crente. Quando Paulo usa aqui essa ideia enraizado, ele está com isso na cabeça. A ideia de que nós devemos crescer, se aprofundar em Cristo, as nossas raízes firmadas nele. Fortalecido as nossas raízes na fidelidade nele, na dependência dele, na sujeição dele. Meus irmãos, uma árvore só permanece firme porque suas raízes se aprofundam mais e mais do que a gente pode ver.
Da mesma forma, eu e você devemos permanecer firme quanto se aprofundar em Cristo. O que nós temos de crente rasos é assustador. Eu não estou falando de você fazer seminário, eu estou falando de você ler a Bíblia. Crente rasos, que não sabem versículos bíblicos básicos. A minha filha tem 3 anos, ela sabe pelo menos 5 versículos. Se eu pegar um adulto e colocar diante da Liz e falar, Liz, fala aí o Salmo 119, 105, ela vai falar. Mas eu posso pegar um adolescente, um jovem, eles vão ter dificuldade. O que diz lá mesmo? Farol, luminoso, o que é? Vai ter dificuldade, porque há no nosso meio crentes rasos, que não se preocupam em afundar as suas raízes no conhecimento de Jesus. Rasos. Você começa a conversar e parece que a pessoa tem dor de cabeça. Dá licença, estou com uma dor de cabeça. Não quer falar de coisas bíblicas. Pessoas que você até paga para estudar, para se aprofundar, mas não consegue. Porque eu leio um livro teológico da dor de cabeça, eu já ouvi isso. Pastor, eu tenho dor de cabeça quando eu leio. Eu falei, vai procurar um oculista, cara, você precisa usar óculos. É daí que vem a sua dor de cabeça. Não é oculista, é oftalmo, né? Pessoas que não se aprofundam em suas raízes. Crentes leigos, pobres de conhecimento, e não estão nem aí. Nem aí em se aprofundar. Meus irmãos, assim como a árvore, eu e você devemos nos aprofundar, nos firmar em Cristo. No relacionamento com Cristo. Se aprofundar na palavra, na vida de oração. Meus irmãos, na vida de oração. Se a gente fosse tirar pelo culto de oração, pela semana de oração, pela vigília, eu poderia dizer que a nossa igreja não ora, mas nós não podemos olhar assim, porque eu não sei o que acontece lá na sua casa. Talvez você seja uma mulher de oração, um homem de oração, só não faz aqui. Mas nós precisamos nos aprofundar em oração, na comunhão da igreja com Cristo. Meus irmãos, além da figura da árvore, Paulo usa aqui a figura extraída do contexto agrícola e também do contexto de edificação, de obra, de construção civil. Ele fala do edificados nele. O termo usado aqui, além de sugerir uma permanência firme sobre um alicerce, ela comporta também a noção do dinamismo, da imagem de um edifício que não vai ser abalado. Porque muitos crentes hoje sofrem e é abalado espiritualmente, mentalmente, que não está bem edificado, não tem o seu alicerce em Cristo. Aí qualquer coisa que bate nele, destrói, ele fica abalado, perde a fé, não quer vir mais da igreja, e não sente muito, e vai como uma espiral para baixo, e fica mal. Pastor, Deus não está olhando para mim. Não tem base, não tem firmeza nenhuma. Parece uma geleia, um prego na areia, não se sustenta em nada. Não tem base em Cristo. Meus irmãos, nós temos que ter enraizados, edificados em Cristo. Todo cristão, meus irmãos, são obras. Todo cristão está em construção e nós deveríamos andar com uma faixa em nosso pescoço dizendo em construção, porque é isso que nós estamos, em construção até o dia de Cristo. Em obras. Meus irmãos, o fundamento da nossa fé é Cristo. O edifício cresce pela palavra e obediência a Deus. A W. Tozer
disse que a fé que salva é a fé que transforma. A fé que salva, meus irmãos, é a fé que transforma. Se você não é transformado, se você não mostra mudança nenhuma, talvez não aconteceu nada ainda. Talvez você precise reconhecer Jesus como Salvador. Porque a fé salvífica, salvadora, é a fé que transforma todo homem. Que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, governado por Deus. Nós crescemos à medida que Cristo se torna o centro de tudo na nossa vida. Porque Cristo não é parte, Ele é todo. Ele é o todo da nossa vida. Para a gente caminhar para o final, nós precisamos ainda tirar como lição aqui, nós devemos viver uma firmeza de fé. Olha o que diz o texto: enraizados e edificados nele, firmados na fé. Firmados na fé. Meus irmãos, Paulo, ele acrescenta tudo o que foi dito até agora nessa expressão, firmados na fé. Eu só posso viver tudo o que foi dito até aqui se eu estiver firmado na fé. É como se ele voltasse no verso 5, que ele encerra dizendo: eu estou feliz em ver a fé de vocês. Ele retoma agora no verso 7. Tudo isso é possível, meus irmãos, se estiverem firmados na fé. O particípio usado aqui, meus irmãos, mantém a noção de permanência, de estar, de perseverar. Nós precisamos estar firmados na fé. Isso fica claro aqui, numa advertência que ele dá aos Colossenses, que ele diz aqui, nesse conjunto de verdades, para que eles permaneçam na doutrina que tinham aprendido do pastor Epáfras. O pastor ensinou, o pastor expôs as verdades de Cristo. Então permaneçam na fé. Olha o que diz o texto, é muito claro isso. Enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados. Foram ensinados. Não é conversa mole. Vocês aprenderam, vocês foram ensinados. Permaneçam firmes na fé. O apóstolo Paulo está encorajando seus leitores. Está encorajando, não só puxando a orelha, mas encorajando eles de uma mentira fraudulenta daqueles filósofos de plantão que falavam coisas e aquilo corria no meio da igreja. O apóstolo está encorajando para que eles fiquem firmados na verdade. Por último, meus irmãos, Paulo encerra aqui dizendo: olha, a gente precisa viver uma vida, não só firmados, enraizados, mas nós precisamos viver uma vida de gratidão. Você tem um povo resmungão, é um povo crente. O povo que resmunga de tudo. Resmungão. Quando eu estou resmungando muito, a minha filha fala assim: ô pai, você está parecendo o Edmundo Resmungo, que é um livrinho que ela lê. Você está resmungando. 3 anos ela me repreende na mesa. Pai, para de resmungar. Do jeito dela, né, meu Deus? Eu fui com vergonha. Como tem crente resmungão? Igual Edmundo Resmungo do livro da minha filha. Resmungão. Murmurão. Chorão. Olha o que o texto diz. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Meus irmãos, a gente precisa transbordar de gratidão. Você é uma pessoa grata? Nós temos motivos o suficiente para agradecer. Mas as pequenas coisas que nos tiram da rota, nos faz esquecer que deveríamos ser gratos. Meus irmãos, a última cláusula aqui do verso 7 mostra que o real andar em Cristo, de permanecer em Cristo, de andar nele,
com suas marcas de perseverança, crescimento, apego à sã doutrina que Paulo estava tentando colocar, imprimir naqueles irmãos, deve também ser marcado por transbordar de gratidão. A marca do crente deve ser gratidão. Como é difícil para nós, né? Que luta. Ser grato pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela igreja que você congrega, pelo neto que a gente acabou de apresentar, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso carrinho velho. Como nós somos difíceis de ser agradados. Transbordem em gratidão, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, quem anda em Cristo não anda reclamando, mas agradecendo. A gratidão, meus irmãos, é um sinal de maturidade. Você conhece alguém assim? Agradece o tempo todo, vem no culto de oração, em vez de pedir, só agradece. Só agradece, você fica até com raiva da pessoa, só acontece com ele. É gratidão o tempo todo. Mas é assim que nós devemos andar. Com o coração grato, festivo diante de Deus. Eu sei que nem sempre é flores. Nem todos os dias é um dia bom. Mas todo dia foi feito pelo Senhor. E todo dia Ele se faz presente na nossa vida. Por isso devemos ser gratos. A gratidão é sinal de maturidade espiritual. Está cheio de imaturo nessa igreja. Imaturidade não tem nada a ver com cabelo branco. Tem nada a ver com cabelo branco. Meus irmãos, que Deus nos ajude. O verbo que Paulo usa aqui para se referir à gratidão, é traduzido aqui como transbordar. Transbordar a ponto de encher outro recipiente. Transbordar na presença de Deus. É mais do que o suficiente. O apóstolo ele fala de uma gratidão rica, uma gratidão que nutre o homem. Não é uma gratidão momentânea, irmãos. É uma gratidão que nutre o homem. Uma gratidão que demonstra a riqueza da presença de Deus. Eu não sei você, mas eu quero transbordar disso. Eu quero transbordar desse nutrir da presença de Deus. Eu quero perceber todos os dias da minha vida a presença de Deus, o senhorio dele em mim. Esse tem que ser o nosso desejo, meus irmãos. Ele nunca se ausenta, ele está sempre presente, ele está aqui agora. Quando você for embora, ele estará com você. Quando você deitar sua cabeça no travesseiro para ter um bom sono, ele está lá. Todos os dias, todo momento, ele se faz presente, meus irmãos. John Stott disse: o Evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, meus irmãos. Ele é todo o caminho. Como o próprio apóstolo disse, não basta começar bem a fé cristã, nós temos que chegar bem no final da corrida. O Evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida cristã, ele é todo o caminho. Todos passaremos por ele. Todos. Recebemos a Cristo pela fé, então vivamos pela fé. Você foi salvo pela graça. Continue pela graça. Aprofundem-se diariamente em Cristo. Leia a palavra de Deus, ore, sirva, adore. Seja discípulo de Cristo. Meus irmãos, Cristo é plenitude, Ele não é parte. Ele é um todo. Ele é tudo em nós, Ele é tudo que nós precisamos. Faça da gratidão, meus irmãos, um hábito espiritual, por mais difícil que seja, por conta de uma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado. A gratidão, ela combate a ansiedade, e o que mais tem no nosso meio é ansiosos.
Quando somos gratos, nós somos menos ansiosos. A gratidão, ela combate a ansiedade. Ela combate a comparação, ela combate o orgulho. Eu quero concluir, meus irmãos. Paulo, ele nos chama de volta ao essencial, ao simples. Cristo recebido, Cristo vivido, Cristo aprofundado, Cristo edificado em nós e Cristo celebrado em uma proposta de gratidão. Nós vamos encerrar o nosso culto celebrando a Cristo. A Hudson Taylor, ele disse: não é uma grande fé que precisamos. Não é uma grande fé que nós precisamos, mas a fé em um grande Cristo. Nós não precisamos de uma grande fé, mas precisamos de fé em um grande Cristo. E Ele é grande. Ele é o Todo-Poderoso. E é exatamente isso que Cristo diz através da voz de Paulo em Colossenses, nos apresentando como suficiente para toda a caminhada cristã. Cristo é suficiente. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa caminhada até Jerusalém Celestial. O Evangelho é todo o caminho que eu e você precisamos percorrer. Amém? Nós vamos iniciar o nosso culto adorando o Senhor. O louvor vai vir à frente. Eu quero orar. Meus irmãos, o culto não termina no amém do pastor. Nós temos nosso tempo de comunhão. Então vai lá tomar um café com a gente, um chá. O tempo está propício para isso. Nós podemos ali conversar. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Você que nos visite, volte mais vezes, você é bem-vindo ao nosso meio. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que você possa ter experimentado mais do Senhor nessa noite. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo, obrigado, Pai, pelo privilégio de expor a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que um verso tão pequeno pode ter um efeito tão grande em nós. Obrigado pelos desafios, Senhor. Que nós possamos permanecer perseverantes no Senhor. Pai, nos ajude a edificar nossa vida no Senhor. Que nós possamos ter raízes profundas no conhecimento de quem o Senhor é. Não permita que sejamos crentes rasos, que não saiba nada da vida cristã. Mas, Santo, que nós possamos mergulhar no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver uma vida de gratidão ao Senhor. E a maior delas, ó Pai, é porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos regenerou, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Somos gratos, Deus. Gratos em Cristo Jesus, por tamanha obra. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.